Saudamos a todos com a paz do Senhor. Acho que já estamos online aí, né? Esse Facebook às vezes é meio complicado, eu mesmo que me enrolo. Mas enfim, gente, estamos aqui para uma rápida palavra sobre a lição de amanhã. Não tivemos assim a oportunidade de trazer esse vídeo ou algum material diferenciado ao longo da semana muito corrida, muito pesada, né? E hoje estamos aqui para trazer algumas colocações dentro do assunto. Acredito que alguns dos professores haverão de aproveitar. Aí você pode aí interagir conosco, deixando seu comentário, né, compartilhando, deixando seu like. E nós desde já agradecemos a oportunidade de poder dialogar com você. É sempre um prazer. Todos os amigos aqui que podem nos acessar. E vamos que vamos. A lição dessa semana, ela tem por título Uma Salvação Grandiosa. É uma lição que tem muitas nuances e o conteúdo é abençoado. E essa lição do trimestre, ela tem uma dificuldade adicional para o professor, que é o conhecimento dos rituais do Velho Testamento. Eu já disse aqui em outra ocasião que se você não conhece o Velho Testamento, se não conhece o sistema sacrificial judaico, do tabernáculo, do templo, você terá sérias dificuldades com seus alunos para poder explicar adequadamente o conteúdo da lição. Obviamente, isso pode ser resolvido com leitura, né? Já dissemos aqui semana passada que quanto mais conteúdo você tiver, mais os seus alunos serão beneficiados e você poderá ter uma aula que flua, né? Sem esse conhecimento fica complicado. Então eu sugiro novamente que você leia, né, essa parte do livro de Êxodo que trata dos sacrifícios, leia todo o livro de Hebreus, né, e leia toda a lição para poder ter uma visão panorâmica do assunto. A lição de amanhã ela tem um foco, né? O foco dela é mostrar a relevância, a importância, a grandiosidade da salvação proporcionada por Cristo, que se opõe frontalmente a tudo que existia desde então. Vocês sabem que no tempo de Cristo existia a lei e os judeus prezavam pelo cumprimento da lei. Haviam 613 mandamentos ou mitzvot, né? Então, obrigado, Charles Adalberto, aqui, querendo aprender um pouco mais. Pouquinho, querido, pouquinho, porque minha corda é curta. Pois bem, gente, como eu ia falando, os mandamentos, eles se impunham aos judeus, e aquele judeu que cumprisse esses 613 mandamentos era considerado uma pessoa salva, né? Obviamente, era uma balela, não tinha nenhuma, vamos dizer, fundamentação bíblica, estava apenas na cabeça dos rabinos, dos intérpretes da lei. E Cristo, ele veio, obrigado ao Mar também, né, pela sua audiência aqui. Cristo, ele veio justamente, meus amados, para se opor a esse sistema judaico falido, não a lei em si apenas, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, estava falida a lei, não é nada disso. É que o judaísmo havia colocado tantos mandamentos, adicionado tantas coisas à lei, que tinha desfigurado totalmente. No tempo de Cristo, né, era terrível você ser um religioso, porque havia toda uma sorte de pessoas para te vigiar, para analisar se você estava realmente cumprindo aqueles mandamentos e para poder atestar, né, o cumprimento desse mandamento. Legalismo total. Né? Esse tipo de coisa repercute até hoje, né, com pessoas querendo definir através da roupa, das vestes, o tamanho do cabelo, o tamanho da barba, o tamanho da manga de uma blusa, o tamanho da saia, quem é salvo, quem não é. É complicado, né? Obrigado também a você, a Cecil, aí, que está dizendo que é sempre bom nos escutar. Então, a lição, ela tem o texto bíblico básico em Hebreus capítulo 2, creio que todos os professores responsáveis já leram esse capítulo todinho. Eu não sou professor, mas eu tive o cuidado de ler esse capítulo todinho e ler mais de uma vez. Isso não quer dizer que eu seja um expert nesse texto. Muito pelo contrário, eu li justamente porque eu quero entender
né, a importância desse texto, além de já ter lido outras vezes em outras ocasiões. Mas para o estudo dessa lição eu já li pelo menos 3 vezes. Né? Eu não estou querendo ser melhor do que você, eu estou querendo mostrar como é sério, né, você ter o aprendizado, o estudo, poder mergulhar no texto para poder falar aos seus alunos. Olha, eu não tenho responsabilidade de falar para ninguém amanhã. Eu vou participar de uma classe, a EBD English Class, aí na Igreja Sede Assembleia de Deus em Abreu e Lima, na classe da qual eu participo com muito prazer. Professores Eudes e Josué, inclusive já coloquei no nosso blog um subsídio em inglês que eles produzem sempre, todo domingo. Mas eu sinto a responsabilidade de ler o texto para poder conversar aqui com você, tá certo? Então veja só, nós temos aqui esse texto, capítulo 2, são 18 versículos, e que tem assim um enfoque total na soberania de Cristo sobre a salvação, a importância, a superioridade da salvação proporcionada por Cristo, tá certo? E a verdade prática, ela é muito profunda. Ela diz assim, olha, a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente, como quer, né, alguns adeptos do calvinismo, por exemplo, e esse aqui vai ser um ponto que vai eletrizar os debates em sala de aula. Eu quero desde já frisar para você, meu professor, meu amigo, né, que fuja desse debate. Né? Ele é importante, ele está colocado dentro desse assunto, porém não é tudo. Né? Se você focar apenas nessa dicotomia entre o calvinismo e o arminianismo, você vai perder a oportunidade de falar da salvação de Cristo, que se sobrepõe a todos esses sistemas. Eu digo sempre que não importa se você é calvinista ou arminiano, o que importa é que seu nome esteja no livro da vida. E se ele não estiver lá, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, pode seguir qualquer esquema, né, desses teólogos, e você estará perdido, tá certo? Obviamente, tem N detalhes. Eu quero agradecer aqui ao Ademir Tavares, que está nos assistindo, ao Carlos Welken, grande amigo aí, não é? Então, a verdade prática continua. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a esta dádiva recebida. De fato, o livro de Hebreus como um todo, ele é um livro que vem enfatizar a necessidade de nós preservarmos a nossa salvação. A salvação foi dada por Cristo, mas nós temos que batalhar todos os dias para que essa salvação ela seja uma realidade permanente da nossa vida. Não é? A salvação é eficaz, é eficiente, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante, mas isso não quer dizer que nós não a podemos perder. Os exemplos de Judas, que foi escolhido pelo próprio mestre e se perdeu. O Ananias e a Safira, que eram pessoas que provavelmente privaram da companhia de Cristo, viram face a face, estiveram com os discípulos, viram aquela efusão do Espírito Santo descendo no cenáculo, e não obstante tudo isso, perderam a salvação, meus amados irmãos. Então, não é por aí o caminho, tá certo? Se nós pensarmos que estamos salvos, uma vez salvos, salvos para sempre, nós seremos tentados a fazer tudo quanto vier à nossa cabeça, porque nós já estamos salvos mesmo. E não é por aí o caminho. Nós temos salvação em Cristo no tempo presente, mas temos que lutar para que essa salvação se manifeste no tempo futuro. Se nós não tivermos cuidado, nós haveremos de perder a salvação. E o comentarista abre magistralmente aqui a sua introdução, falando de 3 temas. Primeiro, de letargia, pessoas indiferentes, né? Um estado clínico que você adormece, não responde aos estímulos. E aí você se torna uma pessoa letárgica que está indiferente à mensagem do Evangelho. Não importa nada para você, você vai se acostumando, se moldando, né? Aquilo que ouviu, no que foi criado, e isso é um perigo, né? Muitas igrejas europeias, por exemplo, são secularistas, igrejas que se amoldaram ao sistema desse mundo, tá certo? Em seguida ele fala da negligência. Nós podemos negligenciar a salvação, nós podemos negligenciar a igreja, a leitura da palavra, a oração, o jejum, todos aqueles elementos que Cristo deixou ordenados para nós, e nós haveremos de cair lentamente no que está delineado nesse verbo aqui, o parareu, né? Que é o verbo que fala do navio, é um termo náutico, o navio que perdeu o rumo, foi desancorado, alguém tirou a sua âncora e lentamente ele foi sendo levado pelas águas até estar perdido para sempre, né? E nós podemos adquirir essa condição se nós formos negligentes também, tá certo? O comentarista, ele propôs aqui 3 objetivos na nossa lição,
né? O primeiro objetivo é mostrar a grandiosidade da salvação divina proporcionada através de Cristo, né? Vocês sabem que nós temos um grande contraste, né? Nós temos a salvação proporcionada pela lei no Sinai, né? Eu coloquei aqui um quadrinho que eu vou compartilhar aí depois nos comentários, né? A lei ela foi intermediada pelos anjos. O Calvário, a salvação proporcionada no Calvário, foi intermediada por Cristo. Então, há uma posição, né, frontal aí. A lei foi dada por anjos, que são criaturas. A salvação do Calvário foi proporcionada por Cristo, o próprio Criador, e não criatura. Né? A lei ela era transitória, passageira, tempo para se cumprir e acabar. Tá certo? Já a salvação do Calvário ela é permanente. Cristo, ele salvou a humanidade através do seu sangue, do seu sacrifício, para sempre. Não há necessidade de ninguém repetir o sacrifício de Cristo, porque foi ineficiente, foi incompleto. Muito pelo contrário, tá certo? Todos aqueles que tentaram fazer isso ao longo do tempo revelaram-se fraudes grotescas e terríveis, ok? A lei, ela cobria pecados. Cristo, ele perdoa e apaga pecados. Colossenses capítulo 2, versículo 14, fala exatamente dessa situação em que Cristo, obrigado aí ao Samuel Espíndola lá em Natal, nos assistindo, o Ademir Tavares também, Deus continue te abençoando. Então Colossenses 2,14 diz que ele riscou a cédula que era contra nós. E aí no original grego é o verbo haleifo, né, que é o verbo utilizado para uma atividade chamada atividade dos escribas, que usavam um palimpsesto, que era exatamente pegar um pergaminho, apagar com a pedra pomes, daquelas pedras que as pessoas antigamente utilizavam para usar em rachaduras, e pegava essa pedra pomes, apagava o pergaminho e escrevia um novo texto. Então Cristo pegou a nossa história, apagou totalmente e tornou-nos uma nova criatura. E daí por diante é uma nova história. Nós vamos trabalhar para que essa história seja escrita por Deus. Tá certo? Finalmente, a lei, ela era um aio, era um escravo do tempo antigo, um guia, que levava a criança para a escola, até ajudava nos exercícios, mas não resolvia nada, era apenas um escravo. A lei era isso, era um aio. Ela nos conduzia para Cristo, ela nos apontava para alguém que vinha adiante. E em Cristo, pelo contrário, a salvação ela é completa, eficaz, consumada. Falamos sobre isso no nosso curso de grego que você deve acessar lá no nosso blog, www.daladirlima.com. Depois eu deixo o endereço por escrito para facilitar alguém que tiver alguma dificuldade. Nós falávamos sobre a palavra de Cristo na cruz, está consumado. Né? Em grego é tetelestai, que está no tempo perfeito, que é aquele tempo da certeza, onde as coisas acontecem e repercutem daí por diante. Então, a salvação dada por Cristo, consumada ali naquele momento na cruz, ela não é uma salvação para aqueles que estavam vendo a Cristo na cruz. Não é uma salvação para o povo daquele tempo do primeiro século. É uma salvação para nós hoje e para todos aqueles que se seguirem daqui por diante até Cristo voltar. Então, a salvação que foi proporcionada por Cristo, ela é grande em todos os aspectos. Tá certo? Do segundo subponto da nossa lição, fala um outro termo grego, bebaiô, né? Bebaiô, que é o termo usado para firmeza, para confirmação. Né? Esse termo ele aparece no livro de Hebreus 5 vezes, salvo engano, aqui, deixa eu confirmar aqui, essa matéria você pode consultar lá no blog, tá certo? A última matéria, né, que nós colocamos, o quarto ponto do nosso curso básico de grego, já vai na parte 4, né, sugiro que você, que tiver tempo, dê uma mergulhada aí, porque é interessante para aprofundar. Então veja só, essa palavra ocorre 9 vezes no Novo Testamento e 5 somente em Hebreus. Tá certo? Agora veja os contextos, é interessante para você ampliar o seu entendimento da ocorrência dessa palavra. Primeiro, o versículo 2, capítulo 2, versículo 2, que é o versículo da nossa lição. Depois, capítulo 3, versículo 6, que exorta-nos a conservarmos firme
a nossa confiança. Tá certo? Capítulo 3, versículo 14, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, ao condicional, né? O calvinista diz, não, essa condicional não existe, mas é o texto, não tem como mudar, infelizmente não tem como mudar, tá certo? E Hebreus 6,19 fala da âncora que temos segura e firme, além do véu onde Cristo entrou adiante de nós. Esta âncora, ela fala da nossa fé, devemos crer que Cristo está adiante de nós. Não é? Ninguém pode chegar na presença de Deus martirizado pelo passado, pelos pecados cometidos, assustado. Ele vai apontar o dedo e vai nos destruir. Não, nós temos Cristo à nossa frente, o nosso intercessor, o nosso advogado. E no capítulo 9, versículo 17, o contexto em que essa mesma palavra ocorre é esse, porque um testamento tem força onde houver morte. Então é preciso que o testamenteiro, aquele que lavrou o testamento, morra para que o testamento entre em evidência e ganhe força. Tá bom, gente? Então, são termos aí gregos da nossa lição e nós estamos aqui citando apenas para ajudar os nossos professores. A questão tratada no segundo ponto é interessante. Cristo se tornou homem. Cuidado com alguns expoentes da palavra de Deus, gente de alto calibre nos círculos assembleanos, que dizem que Cristo não era 100% homem e 100% Deus. Eles fazem o seu malabarismo teológico, né, e tira versículo de contexto e faz aquela enrolada para provar que Cristo não era 100% homem e 100% Deus. Uns tendem a dizer que ele era 100% Deus, outros tendem a dizer que ele era 100% homem, e aí entra deísmo, entra gnosticismo, uma série de ensinamentos perigosos, tá certo? Cristo, ele era 100% homem e também 100% Deus. Como homem, ele cansava, ele tinha fome, como nós aprendemos nos grandes tratados teológicos, né? Ele sentiu dores na cruz, ele foi pregado e não desceu da cruz como homem, podia descer como Deus. Tá certo? Aquele que dominou as águas, curou leprosos, abriu os olhos aos cegos, ressuscitou mortos, por que ele não podia descer da cruz? Ele não desceu por mim e por você, tá certo? Mas esse Cristo, sendo 100% homem, 100% Deus, era um escândalo para os judeus, porque os judeus olhavam e esperavam um Messias radiante, vencedor, aquele homem que ia subjugar o Império Romano, assim como fez o Judas Macabeu, né, cerca de 2 séculos antes de Cristo, no ano 164, dia 21 de novembro, ele entrou em Jerusalém triunfante e deu origem à festa do Hanukkah, que é a festa das luzes, né? Os judeus comemoraram acendendo velas, né, para simbolizar a libertação. E ele conseguiu libertar Jerusalém. Por cerca de 100 anos, os asmoneus reinaram na Judéia, né, e implantaram, né, um reino judeu que durou aí cerca de 1 século. Mas quando Cristo veio à Terra, estava uma situação diferente. Roma estava com seus plenos poderes. Obrigado aí, o grande Gesiel. Eu não sou tão bom assim, rapaz. Você me constrange. Abração, querido. Gesiel de Macapá, vice-presidente da igreja ali, pela misericórdia. Deus te abençoe. Então, irmãos, Cristo, ele não veio com essa, vamos dizer assim, tão evidente, esse poder tão evidente. A sua glória era moral, seu poder espiritual, ele tinha um reino, e como tem um reino, é rei, mas ele não era o rei deste mundo. Não tinha interesse nenhum de tirar Roma de cena, e ele sabia que isso ia acontecer no tempo de Deus, como aconteceu, né? E ele estava para uma obra, morrer por nós. E isso para os judeus era um absurdo, porque o judeu esperava justamente esse Messias galante, né, montado num cavalo, liderando um exército poderoso, que iria agora vencer Roma e restaurar o reinado a Israel. Essa é exatamente a pergunta que alguns dos seus próprios discípulos fazem quando ele está nos seus dias finais para ser assunto aos céus, já havia ressuscitado, estava entre nós, como esteve por 40 dias,
e perguntarei: restaurarás nesse tempo o reino de Israel? A preocupação era essa. A mãe de dois dos discípulos de Jesus se acercou dele e disse: permite que no teu reino um dos meus filhos sente à tua direita e outra à esquerda. Veja só como é que era o pensamento desse povo. De fato, você estando com um país subjugado, você quereria a libertação, quereria que o povo fizesse algo para que nós pudéssemos, aquele povo pudesse respirar aliviado debaixo do jugo romano. Porém, não é essa a intenção de Cristo. Muito pelo contrário, ele se entregou. Além de ele não vir com essa pompa toda, ele ainda se deixou morrer. Ele se deixou ser pregado numa cruz. A Bíblia diz que ninguém tomava. Pastor Isis está aqui falando uma lição muito boa, certamente. Inclusive, eu convido os ouvintes, a audiência que está aqui nos assistindo, a comparecer amanhã à Escola Dominical. Faça um esforço, é possível. Então, como eu ia falando, além de tudo, da sua humildade, a forma humilde como ele nasceu, permaneceu na obscuridade por 30 anos, e de repente começou pregando uma palavra de poder, mas destinada à salvação das pessoas, ao lado espiritual. Não há nenhum milagre de promoção financeira de ninguém na Bíblia. Jesus fala, durante o ministério de Jesus, ele curou cegos, ele curou paralítico, mas ninguém, não há uma pessoa que ele emancipou financeiramente, e por fim ele se deixou morrer. Era um absurdo. Os líderes judaicos passavam embaixo da cruz e diziam: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, se tu és o Messias que nós estamos esperando, certamente descerás e farás como nós estamos esperando. Só que Cristo, ele tinha uma outra missão. Se ele tivesse descido a cruz, nós estaríamos perdidos para sempre. Então ele suportou a cruz, o escândalo da cruz, ele suportou o sofrimento e suportou as dores da cruz. Eu disse anteriormente, vou repetir hoje, que aquilo que aconteceu com Cristo não foi nada mais nada menos do que ele suportar a ira de Deus, que estava destinada para mim, para você. Nós éramos réus, estávamos condenados à condenação eterna, não tínhamos direito ao céu, e ele simplesmente absorveu essa culpa, absorveu essa ira, e disse mais: olha, ele tem uma dívida, isso é realidade, é verdade, mas eu pago. E pagando a nossa dívida, nós fomos livres, fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Então Jesus era um homem 100% humano e 100% divino, tá certo? Quando ele morreu, ressuscitou, ele teve o seu corpo glorificado, e aí é outra história, não entra nesse debate. Então o comentarista, ele salienta aqui o fato de que Cristo, ele conquistou, não teve mérito humano nenhum, ele conquistou o direito de nos salvar, pelo seu sangue. Ele assumiu essa responsabilidade, ele assumiu o sofrimento, assumiu as dores, morreu na cruz, ressuscitou, e quando ele ressuscitou, era o carimbo final do seu sacrifício, Deus chancelando que tinha. Obrigado, irmã Vânia, Deus abençoe, a irmã Edilene também Gomes, Deus te abençoe. Então, a ressurreição de Cristo chancela tudo o que ele fez. Deus estava aprovando, ressuscitou porque estava aprovando o seu trabalho, o seu sacrifício. Então, irmãos, um outro aspecto importante a ser ressaltado aqui é que essa conquista de Cristo se deu sozinho. Não teve Pedro, Paulo, João, Maria, Tiago, ninguém para ajudá-lo. Ele sozinho pisou no lagar da ira de Deus. Como eu disse aqui, ele recebeu a ira, ele absorveu essa ira para nos salvar. Então ele fez isso sozinho, não dependeu de ninguém. Ninguém subiu com Cristo na cruz. Os ladrões que estavam lá estavam pagando seus próprios erros. Por misericórdia, um foi salvo e o outro foi condenado. Paciência, tá certo? No terceiro tópico, o comentarista, ele entrou profundo, ele desceu a corda, tá certo? E nós temos que prestar muita atenção. Obrigado, irmã Aparecida Carvalho, Deus abençoe. Continuamente, se Deus permitir. A salvação eficaz. Cristo venceu a morte, o diabo e a tentação.
Né? É interessante nós pensarmos, irmãos, e a gente se escandaliza muitas vezes quando pensamos dessa forma, que Cristo podia cair. Ele foi tentado. Ele diz que ele foi tentado em todas as coisas como qualquer dos irmãos. E assim termina o texto bíblico da nossa lição. O texto bíblico, o que é que diz aqui? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então Cristo foi tentado em tudo, absolutamente tudo. Mas ele resistiu a todas as tentações, suportou, avançou, né, morreu por nós e ressuscitou. Porque se ele tivesse sido tentado e sucumbisse à tentação, ele perdia tudo quanto tinha para ganhar. Né? O próprio diabo tentou, vocês estão lembrados da tentação de Cristo, tentou nas 3 coisas mais cruciais do ser humano. Né? A primeira é a comida, que perece, nós nos desesperamos quando falta comida, ou quando temos fome. Né? Segundo, tentou na questão da autoafirmação diante das promessas de Deus, não confiar em Deus. E terceiro, a glória desse mundo. Né? O diabo disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. É uma tentação tremenda para Cristo. Né? Mas ele resistiu e venceu o inimigo. Mas não venceu o inimigo apenas naquele momento. Comumente as pessoas pensam que o diabo tentou Jesus por 40 dias. Muito bem, termina tudo e acabou. O diabo estava longe de Cristo. Não, irmãos. Muito pelo contrário, o diabo permaneceu durante todo o ministério de Jesus, tentando de várias maneiras. Né? Até na própria cruz, ele só desce. Ele estava instrumentalizando aqueles homens que estavam ali ao redor da cruz, dizendo, desce, salva-te a ti mesmo, salva a tua pele, Senhor. Né? E ele resistiu. Né? Nós não podemos pensar diferente. Cuidado com um pensamento de alguns pregadores fantasiosos que dizem que Cristo, que o diabo, ele soltou fogos, foi se alegrar com seus demônios quando Cristo morreu. Isso é mentira. Né? O diabo, ele lutou, né? Maurício, Deus te abençoe, querido. Estou sintonizado, muito bem, Deus te abençoe. Tá certo? Então, o diabo, ele tentou Jesus até ele morrer. Ele sabia que podia haver uma chance até aquela morte. Mas uma vez Jesus morto, ele entregou a sua própria vida, acabou, ele não tinha mais o que fazer. É como ele hoje não tem mais o que fazer com o crente que dorme no Senhor. Né? Quem dormiu em Cristo não pode ser tentado, não pode cair. Aí sim, aí o calvinismo se cumpre em quem morreu. Uma vez salvo, uma vez morto, salvo para sempre. Tá certo? Aí é outra história. Então ele venceu o diabo, né? Venceu o diabo ao longo do seu ministério, venceu o diabo na cruz, ao não descer, tá certo? E venceu o diabo no seu reino, o reino do Hades. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. E o que é que o inimigo dizia para aquelas pessoas? Eu creio assim, por estudo de vários especialistas, né? Ele estava entronizado, como o próprio comentarista fala, né? E usa aqui o verbo katargeo, né? Ele estava entronizado e dizia assim, esse Jesus que vocês estão esperando, ele não vem mais nunca. Fiquem tranquilos que vocês estão perdidos para sempre. E agora, meus queridos e amados irmãos, chega esse Jesus, né, radiante, cheio de glória moral, glória espiritual, para mostrar àquelas pessoas que ele estava vivo, que veio, que cumpriu as promessas e que veio resgatar aqueles que estavam justificados pela fé. Né? Então, ele venceu o inimigo na sua própria casa. Inclusive, salvo engano, Lucas fala disso, né? Que o valente, ele está seguro dentro da sua casa até que chega um mais valente. Destrona ele, despoja, né? E reparte seus bens. Foi exatamente o que Cristo fez com o inimigo. Em segundo lugar, aqui no segundo subtópico, ele venceu a morte, que é o drama, né? Querido Charles, Deus te abençoe, obrigado. Dando uma pausazinha aqui para responder a questão, existe alguma lei ou testamento que não cumprida na vida do crente poderá levá-la a perder a salvação? Acredito que não, especialmente se for um mandamento humano. Não é? Por anos se pensou essa questão dos usos e costumes. Isso aí existe e deve ser observado, irmãos, especialmente aqueles que são assembleanos, porque nós somos salvos e não para sermos salvos. Ninguém vai ser salvo porque usa um cabelo grande, ninguém vai ser salvo porque tem uma manga de blusa mais comprida, uma saia mais comprida. Isso aí deve ser o reflexo da salvação.
Uso e costumes, irmão, é reflexo, tá certo? Não determina nada na vida do crente. Quem vive martirizado porque não está cumprindo esse ou aquele mandamento de uso e costume está perdido. Você tem que se confiar em Cristo, tá certo? Eventualmente poderá cumprir um uso ou costume da sua denominação. Eu recomendo que você cumpra, tá certo? Eu busco cumprir, tá certo? Agora, obviamente, evitando os exageros. Existem exageros. Tem gente que não deixa o espírito farisaico nunca, né? Que é sempre uma carga maior possível nas costas dos outros. Ele não, ele carrega um pezinho bem pequeno. Então, é preciso ter cuidado, tá certo? Essas coisas não legitimam a salvação na vida de um crente, nem são sinal de santidade, irmãos. Cuidado, né? São coisas externas, tá certo? O que mais vale é o que está dentro. Agora, a casinha bem cuidada reflete o cuidado do dono do lado de fora. Aí é outra história, tá certo? Nós podemos, numa outra ocasião, até debater sobre isso, sem nenhum problema, basta que vocês provoquem, tá certo? Ele venceu, como eu dizia, a morte. A morte, ela tem dois aspectos importantes na vida do ser humano. Primeiro, é a certeza. Todos nós morreremos um dia, né? Não há como escapar disso, a não ser que Jesus volte e a gente seja arrebatado. Se nós formos arrebatados, a morte já não terá poder sobre nós, tá certo? Mas é certo como o dia de amanhã, que vai ser um domingo, que a morte vai chegar para qualquer um de nós, tá certo? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o medo da morte. As pessoas vivem em pavor. Eu conheci o caso interessante de uma irmã que ela dormia muito pouco à noite. Ela madornava, ela, né, dava baixava a cabeça, daqui a pouco ela despertava. E alguém perguntou para aquela irmã, disse, por que a senhora dorme tão pouco, etc. Eu tenho medo de morrer, medo de dormir, fechar os olhos e acabar morrendo. A maior bobagem do mundo. Ela vem para qualquer pessoa, diz o ditado popular que só quer uma desculpa, né? Todos morrem. E morrem por causa do todos morrem em Adão, tá certo? E todos serão vivificados em Cristo. Mas esse medo que assombra da realeza, a plebe, né, do rei ao plebeu, ele é uma realidade na vida das pessoas. E uma coisa que acontece com o cristão verdadeiro, que entrega a vida a Cristo e encontra a salvação da sua alma, é que o medo da morte passa. Isso não significa que agora eu vou ali na beira da BR me jogar na frente do carro. Isso é suicídio, é outro nome. Não tem nada a ver. Então, como eu ia dizendo, nós vamos morrer algum dia, tá certo? Houve um probleminha aqui na transmissão e nós estamos tentando retransmitir, estamos gravando para a posterior transmissão, né, do vídeo completo para vocês. Se for retomado, vocês haverão de ver o vídeo aí completo. Então, como eu dizia, quando você aceita Cristo de verdade e Ele vem habitar no teu coração, o medo da morte desaparece da sua vida. Se um crente ele tem o medo da morte hoje, ele tem que repensar a sua vida, repensar se ele está seguro em Cristo. Porque é um dos sintomas da salvação, é você perder esse medo da morte. Né? Se nós partirmos hoje ou amanhã, nós estaremos seguros em Cristo. Se eu partir agora, irmãos, não quero partir, viu? Não quero antecipar esse dia, Deus sabe quando vai ser, não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas se eu partir, estarei seguro em Cristo. Não adianta nós estarmos temerosos, apreensivos, preocupados, né, ansiosos quanto a isso, de maneira alguma. Nós devemos ter certeza da nossa salvação, porque Cristo é a nossa segurança, tá certo? Devemos lutar para permanecermos salvos até o fim. Né? O anjo disse a Daniel, capítulo 12, versículo 13, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, te levantarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Tá certo, gente? Então, foi muito feliz aqui essas colocações e eu gostaria que você enfatizasse. Cristo também venceu a tentação, não é? Porque a tentação, ela tem um problema, é que ela é invencível. Não posso resistir. Tem gente até que justifica dizendo, eu caí porque Deus me deu uma tentação tão pesada, tão forte, tão grande que eu não tive outra alternativa a não ser cair. Isso é mentira, é uma desculpa. Você estava engodado pela sua concupiscência
estava já maquinando como se daria essa queda, e aí fatalmente chegou a hora e você foi tentado e caiu. Tá certo? O inimigo, ele se especializa em descobrir essas oportunidades, né? Ele sabe exatamente o ponto fraco para induzir você à tentação. Tá certo? Mas o inimigo não é tão forte ao ponto de obrigar você a cair. Ele pode até lançar uma tentação diante de você por permissão divina, mas Deus também te dará força e graça para que você suporte e possa resistir a essa tentação e avançar. Foi exatamente o que Cristo fez. Ele foi em tudo, como eu disse já anteriormente, no outro contexto, ele foi em tudo tentado, mas sem pecado. Tá certo? Claro que nós não somos Cristo, mas em Cristo nós podemos vencer. Se você olhar para a sua trajetória, e você vai ver que em muitos momentos você poderia ter caído, mas Cristo, ele te sustentou nas suas mãos, e pelas suas próprias forças você estaria acabado, né? A vida estaria rindo de você, mas você conseguiu avançar pela misericórdia de Deus. Então o segredo de vencer a tentação não é resistir com a sua força humana, é se submeter ao poderio de Cristo. Obrigado aí ao José Carlos Maciel, Davi Coutinho, da Paraíba, né? Estamos fazendo um esforço para ver se chegaremos aí, viu, Davi Coutinho, aí bem pertinho de você, em Campina Grande, na Consciência Cristã, se Deus quiser, né? Estaremos por lá durante o Carnaval. Vamos ver, estamos fazendo um esforço para ver se chegamos, tá certo, para participar desse evento abençoado. Então, irmãos, concluindo aqui, nós temos um Cristo humilde, humano, né? Sensível às nossas fraquezas, sensível às nossas tentações, que se compadece de nós, que é o nosso advogado, tá certo? Que estará ao nosso lado para nos defender, tá certo? E nos dará a justa medida, né? Dentro daquilo que nós precisamos. Ele vai nos perdoar, vai nos restaurar e vai fazer com que sigamos em frente, tá certo? Então a salvação é uma salvação gloriosa, maravilhosa. Sugiro a você que pesquise, né, sobre essa oposição entre a lei e a graça, né, a salvação. Cuidado com o senso comum. Foi até bom aqui a gente mencionar, porque eu já estava esquecido de um detalhe importante, que tem gente que acha que a lei é menos rígida do que mais rígida do que a graça. Não, a graça, você pode fazer tudo. A graça é tranquilidade, é moleza. Isso não é verdade. A graça, a lei, ela te obriga pelo mandamento. E a graça, ela te obriga pelo amor. Né? Ninguém segue a Cristo ou deve seguir a Cristo porque está sendo obrigado pelo pai, pela mãe, porque o pastor está vendo, se ele desaparecer da igreja, o pastor vai sentir a sua falta, coisas dessa natureza. Não. Muito pelo contrário, nós devemos seguir a Cristo com um coração voluntário. Tá certo? E a lei, aliás, a graça é mais exigente do que a lei, irmãos. É esse o contraste dos escritores hebreus. Ora, a lei foi dada por anjos, criaturas, seres menores do que Cristo. E se ela foi dada por esses seres, deve ser observada, né, ter o seu valor na história da salvação humana. Imagine Cristo. Imagine Cristo. Obrigado aí, Davi Coutinho. Né, se Deus quiser, estaremos aí. Tá certo? Se você estiver aí por perto, a gente vai te dar um abraço, se nós estivermos. Estamos fechando aí, né, as condições, tem uma série de fatores aí que que estão colocados diante de nós, mas se Deus quiser nós vamos ver, tá certo? Então, gente, não se engane, a graça, ela é mais exigente que a lei, ela tem um nível de exigência mais elevado, tá certo? A Bíblia diz que Deus, no tempo da graça, pôs a sua lei no nosso coração. Já eu aprendia, memorizava, mas muitas vezes transgredia. Hoje é diferente. Você coloca no coração e segue em amor, tá certo? Eu digo sempre, eu gosto dessas palavras de impacto, né? Que se nós quiséssemos, nós poderíamos agora sair da nossa vida cristã, de um culto que tivéssemos, até da nossa própria casa, e nos tornarmos as pessoas mais devassas da nossa cidade onde moramos, se nós quiséssemos. Mas nós não queremos, queremos estar do lado de Cristo. Isso é graça. É quando você, de uma forma voluntária, decide ficar com Ele. E sofreu o vitupério da cruz,
ser zombado, criticado, as pessoas te chamam de alienado, mas você está do lado de Cristo, porque sabe que é Ele que tem essa salvação tão grande para te dar. Você pode até provar dos valores desse mundo, dos prazeres, mas os prazeres desse mundo não podem salvar a tua alma. Eles vão te dar uma alegria passageira que amanhã vai se desfazer. Tá certo? Então, queridos, Deus abençoe vocês. É um reforço, é uma pequena ajuda, mas nós não pretendemos esgotar o assunto. O Charles Adalberto fala aqui que é bom frisar que a tentação é algo comum na vida de todos nós, exatamente. Tem gente que pensa que o crente, irmãos, é uma pessoa super-humana, né? Ou que o pastor, por exemplo, esse pastor não é tentado, isso é um homem de Deus, rapaz. Todos somos homens de Deus, né? Todos somos tentados. Eu, como pastor, estou aqui abrindo o meu coração para você e eu sou muito realista. Nunca escondi isso, sempre abordei de uma forma muito, vamos dizer assim, prática isso. Não gosto de arrodeio nem de conversa mole. Obrigado aí ao Severino Félix, que está nos assistindo. Nesse aspecto, eu também sou tentado tanto quanto você, irmão. Tá certo? Agora, o segredo para mim e para você é se entregar a Cristo. Na hora que você sentir que você pode ir, porque tem tentação que é um simples olhar, por exemplo, fatalmente você pode girar o olho para o outro lado, pronto, acabou. Então você não precisa de Deus, eu digo até assim, de uma forma intempestiva, você não precisa nem de oração. Eu vou orar aqui para Deus me dar graça para tirar o olho daqui e botar ali. Paciência, meu irmão, você mesmo pode fazer isso. Mas tem tentações que são sobre-humanas. Tá certo? E não é só tentação em relação a sexo. Quando a gente fala de tentação, já bota logo uma mulher vestida de vermelho com chifre do diabo na cabeça. E não é bem assim, né? Não é por aí que funciona. A tentação ela pode vir de vários lados. A tentação do poder, que é patente hoje em muita gente, é perigosíssima, é sutil. Tá certo? Então, pode vir a tentação de vários lados. E você pode resistir entregando-se a Cristo quando você não puder. Nas outras coisas, você pode reagir por conta própria. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Deus abençoe os nossos irmãos. Tá certo? Nós vamos falando por aqui. E muito obrigado aí pela sua atenção. E vamos procurar na próxima quarta-feira, viu, Tamires? Está perguntando aqui quando será. Essa quarta-feira iríamos fazer, mas houve um problema, uma dificuldade de trabalho, do ponto de vista de trabalho, e ficou complicado. Tá certo? Então, que Deus abençoe, que Deus ajude a todos os internautas. Pode deixar aí a sua pergunta, eu vou permanecer aqui mais alguns minutos e vou acompanhar aqui dando respostas, tá certo? Vamos deixar o endereço do blog, vamos deixar alguns materiais aí sobre a lição desse domingo, tá certo? Aí já é do curso básico de grego, mas tem umas palavras lá interessantes para o seu aprendizado. Eu sugiro que você compartilhe se você achar interessante, tá certo? O conhecimento deve ser compartilhado, tá certo? Não é algo para você guardar e numa caixinha de ouro e um baúzinho, nada disso, é você espalhar e compartilhar com as pessoas, tá certo? Obrigado ao Ícaro Franco, ao Caio dos Anjos, a tantas outras pessoas que estão nos assistindo neste momento, tá certo? Deus abençoe em nome de Jesus.